Se você termina os seus dias cada vez mais cansada, isso quer dizer que você está tendo uma rotina desadaptativa. E nesse vídeo eu vou te explicar o que isso significa. Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós costumamos falar sobre moda, estilo, mas hoje especificamente iremos falar sobre comportamento humano. E eu estava com tanta saudade de vocês, tirei umas mini férias agora, dei uma pausa no canal, mas agora voltamos com os vídeos. E como vocês podem reparar, estamos com um cenário novo, mas provisório. Estamos ajustando algumas coisas, então relevem a iluminação, relevem se acontecer algum erro, porque a gente realmente está aqui passando um pequeno perrenguezinho para conseguir gravar. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. Eu postei aqui na comunidade do YouTube e também na minha outra rede social falando sobre esse assunto que vocês viram no título: descanso. Sim, nós precisamos descansar. E eu quero compartilhar, bater um papo aqui de amiga com vocês, falar sobre esse assunto que é tão importante e trazer aqui algumas chaves, alguns insights para que você consiga ter uma vida plenamente feliz e mais saudável. Em dezembro, eu estava tendo uma conversa muito profunda com uma pessoa muito especial, que é a minha madrinha. Eu, minha madrinha e minha mãe estávamos conversando e falando sobre a vida, marido, crianças, né, casa, coisas de mulher. Eu não tenho filhos, mas o meu trabalho é como se fosse um filho para mim, porque me demanda muito tempo. Nós estávamos falando, em um certo momento da conversa, a coisa ficou mais profunda e eu me debulhava em lágrimas e eu falei a seguinte frase para minha madrinha: eu amo meu trabalho, amo, amo meu trabalho. Só que eu estou me sentindo muito cansada, eu estou exausta, mas eu me sinto culpada por estar assim, porque eu não acho justo eu ter chegado onde cheguei, viver a vida que vivo e, assim, aparentemente sem problemas muito sérios, né, de sobrevivência, e tem tantas pessoas passando fome, tantas pessoas sem emprego, tantas pessoas passando coisas tão piores do que eu, e eu não me permito me sentir dessa forma. Eu acho injusto, eu me sinto uma ingrata de estar me sentindo dessa forma. Ou seja, eu estava exausta, eu estava cansada, mas eu não me permitia parar porque eu me sentia injusta, era injusto eu sentir aquilo naquele momento, eu me sentia uma ingrata. E a minha madrinha, muito sabiamente, uma mulher de Deus, olhou para mim e falou a seguinte frase: Thaís, eu amo a minha filha, ela tem uma bebezinha, vai fazer 1 ano agora. Ela falou assim: eu amo a minha filha, mas isso não quer dizer que em alguns momentos eu não vá estar exausta e precise de ajuda do meu marido. Aquela frase entrou em mim como se ela fosse uma flecha, sabe? Sabe quando algo vira, você sente fisicamente algo virar dentro de você, algo mudar? Foi o que eu senti naquele momento. E eu falei: puxa vida, eu preciso compartilhar isso. Olha só que louco, eu reclamando que eu estava cansada, exausta, né, por conta do trabalho, e já estava pensando em trabalhar novamente. Mas enfim, eu precisava compartilhar isso com vocês, trazer essa mensagem, porque eu tive a graça de ter uma madrinha, né, muito sábia, que me trouxe, me despertou a tempo. Mas muitas mulheres não têm amigas. Às vezes algumas moram longe dos familiares, às vezes moram em outro país e não têm um auxílio, não têm um apoio. E eu aqui estou me colocando no lugar de uma grande amiga para ajudar aí quem está precisando ouvir essa mensagem. Como pode um ser humano se sentir culpado por ter uma necessidade fisiológica que é comum? Todos os seres humanos sentem isso, todos nós ficamos cansados, mas eu não me permitia, porque eu achava injusto. Olha só que loucura, eu me achava ingrata por estar me sentindo cansada. Isso é a coisa mais absurda que existe no mundo. Mas, se você for parar para pensar, em algum momento da sua vida você já se sentiu assim. Talvez você esteja se sentindo assim agora. Mulheres que têm filhos. Eu não tenho filhos, mas ajudei a criar 2 irmãozinhos, então eu sei exatamente como é uma criança te sugar 24 horas por dia. Quantas mães não se sentem exaustas e se sentem culpadas por se sentirem exaustas, quando na verdade elas deveriam se abraçar? Então, eu me coloquei no lugar de todas essas mulheres, me coloquei no meu próprio lugar e eu vi o quão absurdo isso era. E eu falei: não é possível que só eu me sinta assim. Provavelmente mais alguém se sente assim. Quando eu fiz o post nas redes sociais, vocês comentaram, assim,
vários comentários falando sobre a experiência de vocês, da vida de vocês, que vocês também se sentiam assim. E eu comecei a perceber que eu tinha uma rotina desadaptativa. Calma aí que eu vou te explicar. Sabe quando você coloca um monte de tarefas no seu dia ali para você realizar, e você realiza muitas tarefas, mas parece que as coisas não andam, que as coisas não caminham da forma que deveriam caminhar? Pois é, talvez você esteja tendo uma rotina desadaptativa, uma rotina desfuncional, insustentável. E isso vai minando o teu vigor, a tua vitalidade, e você vai se sentir cada vez mais cansada e vai se sentir culpada por isso. Eu passava por isso, eu colocava 15 tarefas num dia, fazia 5 e me sentia culpada por não conseguir fazer as outras 10, quando na verdade um ser humano normal faria 3 tarefas daquela ali. Eu fazia 5 e ainda me sentia culpada por não conseguir fazer mais 10, quando na verdade aquilo ali era impossível para um ser humano comum fazer. Então, a cobrança, a autocobrança era muito latente na minha vida. E eu me sentia cada vez mais cansada e culpada. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que eu me esforço bastante. Eu faço o máximo possível para trazer conteúdo de qualidade para vocês. E isso às vezes sobrecarrega, isso às vezes cansa. E o meu corpo começou a me dar sinais de que eu estava ficando doente. E eu não queria ouvir. E a primeira dica que eu quero dar para você nesse vídeo: não minta para si mesmo. Se você não parar, o seu corpo vai parar por você. O nosso corpo, ele dá sinais. O nosso corpo, ele apresenta sinais para que você consiga identificar. Tá cansada? Descansa. Tá exausta? Descansa. E quando eu falo de descansar, ter um momento de lazer, desligar a sua mente, é sem isso aqui. Larga essa porcaria, pelo amor de Deus. Desculpa a palavra que eu tô falando, mas por favor, larga isso daqui. Porque isso daqui não descansa a mente de ninguém. É só uma ilusão. Você sai cada vez mais cansada. Já reparou que às vezes a gente quer distrair a nossa mente? Relaxar, desligar a nossa mente. A gente pega isso aqui e começa. E fica. E fica. Passa-se meia hora, você se sente um nojo, você sente ranço de si mesma por ter perdido tempo naquilo ali. E você sai mais cansada do que você entrou? Exatamente. Isso daqui não é para te relaxar, não é para te descansar, só vai te trazer mais ansiedade e vai te deixar mais ainda num nível de estresse absurdo que provavelmente você já deve estar passando por aí. E quando nós chegamos nesse nível de cansaço, nós começamos a trabalhar em um modo que nós chamamos de zumbi. Em alguns artigos científicos, a maioria deles, né, é em inglês, mas eles colocam essa nomenclatura diferente porque realmente é como se a pessoa virasse um zumbi. Você termina as suas tarefas de trabalho, por exemplo, e você senta no sofá e você fica olhando para a televisão, mas a televisão que te assiste, sabe? Você coloca uma série, a série que te assiste. Meia hora depois você não consegue lembrar o que você viu nisso aqui, você não consegue lembrar o que estava passando na televisão, qual era o conteúdo que você estava assistindo. Você come, faz a comida, come a comida e não lembra qual era o gosto. É verdadeiramente um modo zumbi. Eu estava entrando nesse nível de cansaço. E você não se permite curtir os momentos. E a segunda dica desse vídeo é: tenha o hábito de focar no momento presente. Lazer consciente. Se você está brincando com o seu filho, você está brincando com o seu filho. Sem isso aqui, sem televisão, sem prestar atenção em mais em nada. Você vai focar, colocar toda a sua atenção, trazer toda a sua atenção para aquele momento específico. Isso mudou a minha vida. De lá para cá eu comecei a focar naquilo que eu estava fazendo. Então, se eu estou gravando vídeo, os telefones estão em modo avião, ninguém vai me perturbar. Se eu estou tomando café da manhã, eu estou tomando café da manhã, mastigando, sentindo o gosto do ovo, do pão, do café, focando naquele momento, porque eu passava às vezes o café da manhã assim, ó, comendo com o telefone na mão, e não em questão de lazer, mas trabalhando. Não me dava tempo, e eu me sentia cada vez mais cansada e sobrecarregada, e isso ia aumentando meu nível de estresse e ansiedade, e às vezes eu chorava do nada e não sabia por quê. Nós precisamos fazer com que a nossa rotina seja adaptativa, sustentável. E o que isso quer dizer, Thaís? Você precisa focar no momento presente e entender que você é um ser humano.
Você não é uma máquina, você não precisa ficar nessa roda de ratos correndo atrás do próprio rabo 24 horas por dia. Calma! A sua maior concorrente não está lá fora, não está no Instagram, ela não está correndo atrás de você. A sua maior concorrente é aquela que você vê no espelho. Você é a sua maior concorrente. E eu entendi que eu era a minha maior concorrente, a minha maior inimiga, porque eu fazia coisas comigo mesma que eu jamais faria com outra pessoa. Você nunca vai precisar competir com outra pessoa, com outra mulher, porque em todos os momentos da nossa vida nós estamos competindo conosco, com si mesma. É a competição mais difícil que existe, porque todos os dias nós precisamos vencer as barreiras e tentar ser um pouquinho, assim, ó, só um pouquinho melhor do que a gente foi ontem. Avalie muito bem qual vai ser a batalha que você vai querer enfrentar, porque às vezes o esforço não vale a pena. Existem coisas na vida que não vale a pena lutar. A gente precisa deixar para lá e focar em outra coisa que dê mais resultado. E eu não estava sabendo fazer isso. Determinadas tarefas que eram irrelevantes, que eu poderia deixar para que outras pessoas fizessem, eu acabava minando o meu tempo, aquilo acabava sugando o meu tempo e eu me sentia cada vez mais cansada e os resultados não eram os esperados. Aprenda que às vezes é necessário desacelerar para então avançar. Às vezes a gente precisa dar 3, 4, 5 passos atrás para depois correr uma maratona à frente. Você precisa pegar fôlego, você precisa de ânimo, vigor para conseguir se manter. É melhor ir devagar e constante do que ir rápido e cansar, quebrar no meio do caminho. Eu sempre falava isso mentalmente, mas parece que por um momento eu esqueci disso. É melhor ir devagar, sustentavelmente, saudável, de forma saudável, do que você ir correndo, chegar muito rápido, mas quebrar no meio do caminho, às vezes nem chegar, quebrar no meio do caminho. Então, a minha maior preocupação hoje é com a saúde mental e saúde física, principalmente saúde mental, porque eu acredito que o nosso cérebro ele nos prega muitas peças, e se nós não soubermos identificar essas peças, a vida fica cada vez mais difícil. E você deve estar pensando assim, tá, a Thaís falou esse tanto de coisa, mas será que alguém passa por isso? Talvez você seja uma mulher que não passou por isso ainda na sua vida e você deve estar pensando, ah, essa bobeira que ela está falando, nem é isso tudo, será que tem alguém assim? Eu vou te apresentar dados da OMS e vou te provar que isso é muito mais comum do que você imagina. Você sabia que uma das substâncias, da classe, na verdade, de substâncias mais vendidas no Brasil são psicoativos? E eu não estou falando daqueles que se vendem em locais ilegais, eu estou falando daqueles que a gente compra na farmácia. Psicoativos. Um deles vocês já devem ter ouvido falar, Zolpidem. Já ouviu falar? Zolpidem é um psicoativo que é um dos mais vendidos no Brasil, quiçá no mundo. Gente, isso é absurdo, vocês não têm noção do quanto isso me choca. Pessoas que precisam tomar doses cavalares para dormir, às vezes nem conseguem dormir, aumentam cada vez mais as doses. É um medicamento que cada vez mais você precisa tomar uma dose maior para que ele comece a fazer efeito novamente. E, então, assim, é um ciclo vicioso. E quantas pessoas não tomam, quantas mulheres não tomam esse tipo de medicamento? Realmente é absurdo. E por que que as pessoas precisam de remédios para dormir, Thaís? Por que desse tanto, essa onda de trazer tantos medicamentos psicoativos? Porque a nossa sociedade está doente. O cansaço leva ao estresse, o estresse à ansiedade, a ansiedade a doenças, quadros psiquiátricos que vocês nem imaginam, doenças gravíssimas que fazem com que as pessoas não consigam ter sono, insônia, as pessoas não conseguem dormir, uma coisa que é natural do ser humano fazer, que é dormir, as pessoas não conseguem fazer naturalmente, elas precisam de induzir esse processo através de medicação. Isso para mim é absurdo. Ah, você não acha isso suficiente? Tudo bem, vamos para o próximo dado. 18% da população brasileira sofre de burnout, síndrome de burnout, né? Devido ao trabalho excessivo, cansaço, falta de descanso.
de desligar a sua mente. Outro dado: 5,8% dos brasileiros sofrem de algum grau de depressão. Sim, você pode estar falando, Thais, mas 5,8 é tão pouquinho. São 11 milhões de brasileiros sofrendo com essa doença, uma doença que mata todos os anos, ceifa aí centenas de milhares de vidas. Ainda tem uma notícia péssima. As mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver ou abrir algum tipo de quadro relacionado à depressão. Então, o meu público aqui é feminino, eu falo com as mulheres desse Brasil, então, por favor, não eleve os teus níveis de estresse à toa. Faça o máximo possível para que esses níveis estejam regulados dentro de algo aceitável. Isso já é consenso dentro da comunidade científica global. Estresse é fator de risco para todos os quadros de doença mental que você imaginar. Então, por favor, não faça como eu, não cometa o mesmo erro que eu. Descanse, sossega, para um pouco, tire esse momento, crie estratégias, bole estratégias para que você consiga descansar. Eu sei que em muitos momentos é difícil, mas se você não parar, o seu corpo vai parar por você. E acredite em mim, é melhor parar por si mesma do que ele parar do nada. Thais, mas eu não vou trabalhar. Mas eu não posso me dar o luxo de fazer isso. Mas meu filho precisa de mim. Minha querida, se você não parar, você vai cair numa cama e você de qualquer forma vai ter que parar de trabalhar. De qualquer forma, o seu filho vai ficar sem ter quem cuidar, porque você vai cair numa cama. Então esse era o meu recado de hoje. Dá uma desacelerada, dá uma parada, descansa, ou pelo menos vai um pouco mais devagar. Você não precisa correr esse tanto, ok? Às vezes a gente precisa ir um pouco mais devagar para lá na frente avançar cada vez mais. Então, descansa, para um pouco, pede ajuda, não passe, né, por algum tipo de problema mental, de saúde mental, sozinha. Você precisa de ajuda. E o máximo que eu puder fazer aqui no canal, falar sobre esse assunto. Esse ano de 2024 eu vou falar muito mais sobre saúde mental, muito mais sobre comportamento humano, trazer vídeos para vocês para ajudar, para auxiliar não somente na vestimenta, né, no exterior, mas também naquilo que é interior, naquilo que vem de dentro, porque eu acredito que mulheres precisam se ajudar, nós precisamos auxiliar umas às outras e esse assunto é muito importante. Foque no momento presente, tenha o senso de ter um lazer consciente, de focar naquele momento. Se você está fazendo determinada tarefa, foque naquilo. Se mudar, vai para outra. Não faça muitas coisas ao mesmo tempo, porque isso cansa a nossa mente. Aprenda a ouvir os sinais do seu corpo, porque se você não ouvi-los, o seu corpo vai dar um jeito de parar por você. E, por favor, não compita com outras pessoas. Você é a sua maior inimiga e a sua maior amiga. Então, comece a se abraçar, a se cuidar e começar a competir consigo mesma de forma saudável, porque ninguém no mundo, ninguém na face da Terra vai se cobrar tanto quanto você. Então, eu acredito que a gente precisa ter essa balança bem saudável e equilibrada, de certa forma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E para as seguidoras fiéis aqui do canal, o calendário de postagens vai ser postado todo mês aqui na comunidade. Então, vocês conseguem ver lá direitinho quais são os dias de vídeo aqui do canal, que vai continuar sendo segunda, quarta e sexta. Às terças-feiras teremos os vídeos curtos na aba de Shorts, trazendo dicas, truques, né, para auxiliar aí no dia a dia de vocês. E teremos também uma live por mês. Eu decidi esse ano trazer uma live por mês, porque eu estava me sentindo um pouco distante de vocês, então eu quero me aproximar mais. E não pensem que eu estou dormindo no ponto. Nós já temos a data da live e o horário. Vai ser no dia 28 de fevereiro, às 7 horas da noite, o nosso encontro. E o tema da live vai ser autoestima e autocuidado. Iremos conversar aí sobre cuidados, tanto cuidados com o corpo, com a pele, cabelo, unhas e autoestima também. Hábitos de autoestima. Vai ser algo bem solto pra gente conversar, bater um papo ali no bate-papo, ok? Eu quero ficar bem próxima de vocês. Quem sabe a gente faz um desarrume-se comigo? Vocês acham legal? Assim, mais ou menos umas 7 horas da noite é um horário bem legal pra gente começar a tirar a make, se desarrumar, botar o pijaminha pra poder dormir. Então, eu acho legal esse tipo de live. Então, nós temos
um encontro marcado no dia 28, ok? Aguardem muitos conteúdos bacanas. Em março sairá a série de vídeos de Keep Body Type, então eu estou animadíssima. Esse ano vai ser um ano de muitas realizações e eu acredito que vocês estarão comigo durante todo esse ano aí, absorvendo, sugando o máximo possível de conhecimento para conseguir melhorar cada vez mais a vestimenta e a autoestima de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.